Olá, pessoal! Eu estou aqui hoje para poder contar para vocês o tão esperado testemunho da minha gestação. Espero que isso venha acrescentar a fé de vocês, tá? Eu decidi gravar o vídeo porque é um testemunho que tem muito detalhes. Então, assim, ele vai ficar um pouquinho longo, né? Mas espero que vocês assistam ele todo até o final. Né? Eu demorei 7 meses para gerar esse milagre, né? Então, assim, foi um tempo, né, muito grande. Então, acredito que o tempo que você vai ter para assistir ele vai ser recompensador para acrescentar a sua fé, né? E isso ser compartilhado para outras pessoas. Então, eu vou ver se depois consigo também colocar ele no meu Instagram, mas ele vai ficar aqui no canal do YouTube, porque para alcançar o maior número de pessoas possível, porque eu acredito que o testemunho, ele ajuda a vivificar a vida das pessoas, tá? Então eu vou gravando aqui, porque é bom, porque eu vou ter que parar algumas horas, porque eu estou com o Abraão aqui, aí vou ter que parar para amamentar e tudo mais, mas aí a gente vai gravando e vai contando para vocês com muito detalhe, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar também, porque eu sei que vai chegar muitas pessoas novas aqui no vídeo, e eu sei que tem muitas pessoas que me conhecem, só que outras pessoas não. Então, eu vou me apresentar também para você, tá? Eu me chamo Priscila Machado e eu tenho atualmente 34 anos. Eu sou casada, né? Sou cristã. Eu nasci, na verdade, num lar evangélico, né? Que acredita nos princípios, né, da Bíblia, nos princípios cristãos, uma família de muita fé. A gente já viveu tantos testemunhos e tantos milagres na nossa vida e nós cremos muito no poder de Deus na nossa vida. E eu sou pastora, né? Auxilio na igreja, ajudo nos ministérios, e principalmente no Ministério Infantil de Crianças, né? Na qual eu atuo hoje trabalhando. Eu tenho 2 faculdades, uma de administração de empresa, bacharelado em administração, e a outra em pedagogia. Eu também tenho 2 pós-graduação, que é a aconselhamento e psicologia pastoral e outra pós-graduação em gestão, negócios e finanças. Sempre foi meu sonho estudar e fazer esses cursos e eu, graças a Deus, consegui realizar este sonho antes da gestação, que era algo também que eu sonhava muito. Né? Eu demorei um pouquinho para engravidar, vocês viram que hoje eu estou com 34 anos, mas foi um processo na minha vida para poder chegar até aqui, porque quando eu casei, assim que eu casei, eu entrei na faculdade, eu casei, eu estava com 21 anos. Então, assim, aí eu já entrei na faculdade após isso, depois fui fazer minha pós. Então, eu queria terminar primeiro os estudos para que eu pudesse me dedicar à gestação. Eu sempre quis ser mãe, sempre quis, né, viver essa maternidade, mas no tempo certo, que é o que é mais importante na nossa vida. Eu sempre falo com jovens casais, né, e mulheres que querem engravidar. A gravidez, a maternidade, o casamento é bênção de Deus, mas quando é vivido no tempo certo, no tempo de Deus. Porque quando a gente acaba ultrapassando, né, o tempo e a gente vivendo fora de tempo, a gente sofre muito. Né? Sofremos com as consequências, sofremos com os erros e com atitudes às vezes antecipadas, né? Então eu queria muito ser mãe, mas me dedicar a esse a maternar. Mas para isso eu sabia que eu precisava correr o mais rápido possível para me formar, né? É claro que eu entendo, gente, respeito muitas mães que trabalham e ainda cuidam dos filhos, mães que estudam, fazem faculdade e cuidam dos filhos. Mas a gente sabe o quanto isso é pesado para uma mulher, né? Porque a própria maternidade, ela já vem um pacote fechado, cheio de muitas coisas. Então, se eu decidi por conta própria que quando eu fosse viver a maternidade, eu ia abrir mão, né, das outras coisas da minha vida para me poder dedicar mesmo a esse tempo e depois voltar ao ambiente de trabalho novamente, mas eu queria dedicar esse primeiro ano do meu filho, a primeira infância dele, dedicar sabendo que a mãe estava presente. E se eu pude ter essa oportunidade, que bom, mas eu sei que muitas mães não têm essa oportunidade, às vezes tem que trabalhar fora para trazer comida para dentro de casa, mas não se importe, você é muito guerreira também por fazer isso.
porque você está fazendo coisas além, né, muito mais pela vida do seu filho também e sua família, tá bom? E eu respeito muito isso também. Aí eu estou compartilhando algo pessoal, algo meu, que eu quis parar, né, com isso. Então, eu comecei trabalhando aos 18 anos na área administrativa, aí eu fiz a faculdade, formei, casei, trabalhei numa empresa durante 12 anos, né, gerenciando lá, e depois eu tive experiências também em outras empresas, né, nessa área minha, que é a área administrativa, gestão, negócios e finanças. Então eu já estava muito bem realizada, sabe? Nessa questão profissional, tirei minha carteira de habilitação. Então, assim, sempre tudo que eu estava sonhando, Deus me ajudou a concretizar. E agora tinha chegado o momento, né, de engravidar. Só que às vezes a gente faz planos e nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. E eu sempre fui uma pessoa que entreguei tudo nas mãos de Deus. Então, assim, eu trabalho para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, do jeito que eu sonhei. Mas se caso não acontecer, eu creio muito que Deus ele tem a direção na nossa vida, que Ele está no centro, Ele sabe o que é melhor, porque a própria palavra dele fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, nem sempre a vontade dele vai ser igual a nossa, mas uma coisa eu tenho certeza, ela vai ser melhor, ela vai ser boa, ela vai ser perfeita, ela vai ser agradável. Então é por isso que quando algo sai fora assim do meu controle ou daquilo que eu planejei, eu não me desespero, porque eu sei que Deus está no controle de toda essa situação. Então eu comecei os planejamentos para poder engravidar. Quem me conhece sabe que eu sou muito organizada, eu gosto das coisas assim muito detalhada, eu estudo para aquilo que eu vou fazer. Por exemplo, se eu quero mexer com criança, meu sonho era fazer pedagogia, eu fiz a faculdade de pedagogia, né? Então assim, eu sempre gosto de me especializar, saber mais, dar o meu melhor, tanto na área profissional como dentro da igreja, em tudo que eu faço. Né? Eu gosto muito disso, esse é um ponto forte meu em questão de organizar as coisas com antecedência para depois a gente não sofrer lá na frente, né? Porque se caso acontecer algo de ir fora com aquilo que planejamos, eu não tenho pesar nenhum, nenhuma consciência pesada, eu não fico mesmo entristecida, porque eu sei que eu fiz o que tinha que ser feito, né? Então aí eu comecei a me planejar para a gravidez. Né, planejar, fazer consultas, eu fiz uma rotina, né, de exames para poder ver. Mas antes de fazer essas rotinas, eu tinha me planejado que o meu sonho era ser mãe aos 30 anos. Só para vocês verem, gente, que como que é um processo e como que a gente tem que mesmo assim deleitar no Senhor, entregar nossa vida para Ele. E eu sempre tive vontade de ser mãe aos 30, que nessa época eu já sabia que eu já tinha feito as faculdades, os estudos e tudo mais. Só que quando chegou os 30 anos, aconteceu muita coisa na minha vida, sabe? Essa empresa que eu trabalhava há 12 anos, eu vi que eu saí dela, pedi, né, conta por causa de algo que estava acontecendo no meu emocional. E assim, foi acontecendo muita mudança. Eu também tive que fazer a mudança da minha igreja, que eu já fazia parte dela há 17 anos. Ali eu cresci, fui batizada, né? Então, assim, eu tinha um convívio com aquelas pessoas. Então, foi muita mudança num período só. E eu achei, assim, muito dificultoso eu engravidar diante de toda essa situação, porque a gravidez já mexe muito com os hormônios da mulher, a gente modifica bastante, então aí eu decidi esperar um pouquinho. Só que aí entra a tal da pandemia. E a pandemia, ela trouxe muitas incertezas, né, pra vida. A gente não sabia as coisas, o hospital cheio, pessoas morrendo e tanta coisa acontecendo. Eu falei, eu não posso engravidar agora, né? Então, a gente tinha que correr de ambiente de hospital e tudo mais. Então, eu dei mais uma paralisada, esperei. E nesse período também eu perdi o meu pai, né, com o Covid. A gente sabe que a perda de uma pessoa que a gente ama é muito difícil, principalmente na situação do Covid, porque a gente não teve enterro, não teve despedida, não teve último abraço, né, não teve velório, não teve nada disso. Foi algo muito difícil. Então aí depois vem a parte de viver o luto, né, e tudo mais. E aí, gente, quando eu já estava ali com os meus 33 anos, né, eu ia fazer o quê? 34. Eu falei, gente, eu não posso esperar mais.
né? Porque eu tenho vontade de ter mais um filho e se a gente ficar delongando muito, a gente vai ficando muito cansada, desanimada, né? Eu falei assim, eu não posso prorrogar mais isso, né? E passar esse sonho mais pra frente. Eu preciso agora colocar em prática, né? Então foi quando eu decidi realmente colocar em prática tudo aquilo que eu já tinha estudado. Eu comecei a estudar mais coisas sobre o parto, né? E para mim começar a entrar nessa nova etapa da minha vida. Então, pessoal, eu estou tendo várias pausas aqui, né? Porque eu parei agora para amamentar ele. Como eu falei com vocês, estou cortando os vídeos aqui de pouco a pouco e a gente vai continuando com o testemunho, tá? Aí eu tive que fazer fiz vários estudos, né? Estudei bastante, muita coisa, mas a gente sabe que a prática é que vai mesmo colocando a gente, né, ali no maternar e tudo mais, mas o conhecimento ele é fundamental. Uma coisa que eu aprendi nessa gestação minha, a falta de conhecimento, ela faz a gente perecer. E isso está na Bíblia e é verdade. A gente, quando não busca conhecimento, a gente está à mercê das pessoas, à mercê né, do complexo, de tudo que eles ensinam. Mas quando você tem conhecimento e sabe realmente como que as coisas acontecem, ninguém passa você para trás ou você sofre menos, você entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter conhecimento. Então, eu queria um parto normal, eu queria amamentar na gravidez, né, ter uma amamentação exclusiva e várias outras coisas que eu desejava. Então eu precisava conhecer como que era isso, saber o que ia mudar no corpo da mulher, o que eu precisava fazer antes, os meus cuidados. Que uma coisa também que eu coloquei prioridade na minha gestação era cuidar de mim. Porque eu vejo muitas mulheres que às vezes, sabe, elas querem ter filho, mas elas acabam se desleixando muito, ficando muito descuidadas, e eu não acho isso legal. Eu sempre gostei de cuidar de mim, quero cuidar do meu filho, tanto que eu tô abrindo mão, né, do meu emprego, profissão, tudo pra me cuidar dele, mas eu também tenho que cuidar de mim, eu tenho que ter um tempo pra mim. Então eu pesquisei quais eram os cremes bons para estrias, o que tinha que fazer, procedimentos, né, para poder cuidar de mim nesse tempo também na gestação. Que eu sempre falei, entre uma coisa cara para comprar pro Abraão e ter que comprar um creme para cuidar do meu corpo, eu compraria o creme. Porque ele não vai nem saber se ele teve um carrinho caro ou não, se ele teve um berço ou não teve, e depois vai passar aquele tempo, talvez ele nem durma nesse berço, e passa aquele tempo, a criança já viveu aquela fase, ela já tá em outra, e você aí desleixada, sem cuidado, às vezes com a autoestima baixa. Então o meu foco era esse, cuidar do meu filho, mas também cuidar de mim. Então eu fui procurar saber as mudanças que aconteciam na gravidez, conhecer sobre puerpério, né, e tanta coisa, gente, que eu não sabia, porque realmente eu não vivia esse mundo da maternidade. E eu descobri muita coisa, vi que realmente a mulher muda muito, acontece muita coisa, então por isso que é bom a gente ter conhecimento, porque mesmo de quando vai viver na prática, a gente vê que, nosso Deus, não é fácil, mas quando você sabe que aquilo vai acontecer, ou pode acontecer, e a forma que vai acontecer, se torna mais brando, né, se torna uma coisa mais tranquila, para você poder passar, né? Então, por isso, o importante é a gente buscar conhecimento e saber de todo o processo ali, né, da gestação. Então, para mim poder também decidir, né, viver essa maternidade e decidir, né, ter o parto normal e tudo mais, eu descobri sobre a questão da doula, que é algo muito importante também, que elas acompanham a gente durante a gestação, quando a gente quer ter um parto normal, e esse apoio delas é assim, algo fundamental, é algo assim maravilhoso, sabe? Então eu comecei a procurar, né, procurar e tudo mais, para mim poder saber como que seria, né? Mas antes de eu falar sobre essa questão da doula, gente, que a gente quando tá grávida, às vezes a gente não consegue conciliar um assunto com o outro, que a cabeça da gente tá, né? Hoje tá fazendo 7 dias que o Abraão nasceu. Ele nasceu na segunda-feira, meio-dia, hoje tá fazendo 7 dias. Então, assim, a gente ainda tá vivendo, né, o pós-parto. Então, eu preciso falar com vocês primeiro a questão de quando que eu consegui engravidar, né? Então, aí eu comecei a estudei bastante sobre a questão do parto. Então, aí eu decidi parar de tomar o remédio. Só que eu sou casada, na época que eu parei de tomar o remédio, eu estava já com 10 anos de casada. Então, 10 anos tomando anticoncepcional, gente. Então, assim, o corpo da gente, né, a gente não sabe como que vai reagir quando você parar. Então, é isso que você tem que pensar também, nessa questão, sabe? Teve muitas pessoas
que quando pararam de tomar remédio demoraram 5 anos, 3 anos, algumas pessoas às vezes nem conseguem, cada corpo da mulher reage de uma forma, às vezes a pessoa tem possibilidade de engravidar, outras não, né? Algumas têm facilidade, outras dificuldade, então assim, cada mulher é única. Então o que eu coloquei na minha mente? Eu falei com o Senhor que Ele sabia se a decisão era dele, de eu ser mãe, mas eu iria fazer a minha parte, né, e que eu queria muito, mas o Senhor sabia de todas as coisas, porque a ansiedade é um dos fatores que mais atrapalha também a mulher a engravidar. Aquela ansiedade, você parar de tomar o remédio, você quer que no próximo mês você já esteja grávida. Tem pessoas que conseguem, outras não. Então eu decidi descansar no Senhor nesse processo. Então, nesse processo aí de eu engravidar, eu parei, né, de tomar a medicação e eu parei no dia 23 de novembro de 2022. Aí, né, eu sabia que o meu corpo teria que fazer uma limpeza e tudo mais e poderia demorar ou não. Então, eu não fiquei ansiosa, entreguei nas mãos do Senhor, continuei trabalhando, né, enquanto isso. E cada mês que passava, né, que tipo assim, a minha menstruação descia, eu já sabia que tava tudo tranquilo, normal, e eu não ficava ansiosa, porque tem muita gente que às vezes fica desesperada, achando que não vai conseguir e tudo mais, mas eu tava muito assim, tranquila, muito em paz. E pessoal, demorou 9 meses para o resultado vir. E eu lembro muito bem que foi um dia da festa do balé da empresa da minha irmã. Eu estava trabalhando lá, ajudando ela, e a festa seria no sábado, numa escola, e sexta-feira era para minha menstruação descer. E ela sempre foi muito regulada, muito, muito, muito mesmo. Vem no dia sempre certo, vai embora no dia certo, certinho, certinho. E aí, essa sexta-feira era para ela vir, e não chegou. E aí eu já fiquei meio assim, mas eu não fiquei muito assim ansiosa nem nada não, porque eu falei assim, pode ser que ela atrase, né, e tenha essa exceção, e fiquei tranquila. E o sábado, que foi o dia da festa, eu trabalhei o dia inteiro sentindo umas cólicazinha, aquela coisa enjoada, e eu nunca fui de sentir cólica, né, no período da TPM, nunca. Então, assim, eu tava achando até chato aquele negócio, ai, que dorzinha incômoda, e que eu nunca tinha sentido nesses trens, assim. E aí eu pensei que poderia ser que ela estava querendo chegar, por isso que eu tava sentindo aquela dorzinha. E aí, eu trabalhei o dia inteiro. Quando foi no domingo, que ela não chegou, então já havia 3 dias de atraso, que ela não chegou, eu desci mesmo assim para a escola dominical, dei aula e depois eu passei na farmácia para comprar o teste. Quando eu passei na farmácia, cheguei em casa, cheguei junto com meu esposo, porque ele havia saído. Quando ele chegou, aí eu não quis falar nada, só falei assim, vou ali no banheiro. Fui no banheiro e fiz o teste. Quando eu fiz o teste, subi os dois tracinho vermelho e eu vi que deu positivo. Eu olhei assim, mas só que eu já sabia, né? A gente conhece o corpo da gente quando tem mudança, que todos os meses tava tudo tranquilo, mas esse mês eu comecei a sentir diferença e aí eu fiz, deu positivo. Né? Eu falei, cheguei no quarto, contei pro Stênio, a partir daí nós começamos os nossos planejamentos, os nossos sonhos e ficamos como aqueles que sonham, né? E fazendo planos, né, na gestação e tudo mais. Comecei os acompanhamentos com a médica, eu já estava tomando já, né, desde o início, antes de engravidar, que eu já tinha feito aquela rotina de exames, eu já estava tomando vitaminas, e tomando as coisas necessárias para engravidar, né? Aí eu peguei, já marquei a primeira consulta, já fiz o exame de sangue 3 dias depois para confirmar e realmente eu estava grávida. E assim a gente foi indo com a gestação, aquela coisa, né, legal, empolgante de pais de primeira viagem, vivendo tudo assim, né, com muito amor. E aí a gente começou a fazer exames, testes que era pedido, exames de sangue, de urina, comecei a fazer todos os exames normais que toda grávida faz. Aí eu fiz também o exame de sexagem fetal, que era para descobrir o sexo, né, que você descobre bem cedinho, não precisa de descobrir com 3 meses, né, de gestação lá, quando faz no ultrassom. E aí a minha irmã pegou e decidiu pagar e eu fiz então esse de sexagem fetal. E aí eu descobri que seria um menino que a gente ia ter, né? E aí a gente começou os preparativos, né, e tudo mais, enxoval, aquela coisa tudo continuando. Só que esses 3 primeiros meses da gravidez não foi meses muito fácil. Eu comecei a passar muito mal,
com enjoo, não conseguia sentir cheiro de... eu sentia cheiro de perfume, já dava ânsia de vômito, né? Era algo assim terrível. Então assim, acaba que eu não tava saindo muito de casa não, foi muito difícil. Por quê? Porque eu entrei na gestação abaixo do meu peso, que eu sempre fui muito magrinha. Mas só que eu sempre tive uma saúde muito boa por me alimentar bem, fazer exercícios e tudo mais. Então eu comecei a gravidez com 42 quilos. E o meu peso ideal, ele tinha que ser 49. Então eu já estava 7 quilos abaixo do meu peso. Mas aí a médica pediu os exames, tava tudo beleza, tranquilo. O que eu não podia era emagrecer, né, na gravidez. Porque eu tinha que ganhar peso, que era o peso até pro bebê. Se eu perdesse, aí seria... mais perigoso, eu teria que ficar internada no hospital, tomando soro e tudo mais. Então eu lutei durante 3 meses para mim não vomitar, foi muito difícil, foi uma luta constante, a ânsia de vômito vinha, eu engolia até saliva para aquele trem descer e eu não vomitar, eu cheirava limão, eu chupava gelo, tudo que me falava eu fazia. E realmente durante os 3 meses eu lutei muito, mas muito mesmo, durante as madrugadas, à noite, durante o dia, para mim não vomitar. E eu vomitei só 2 vezes durante esses 3 meses. E olha pra vocês verem, gente, e cada uma dessas vezes que eu vomitei, eu emagreci 1 quilo em cada uma delas. Imagina se eu vomitasse todo dia, porque tem gente que não aguenta segurar e vomita mesmo. Eu não podia, porque senão eu ia ficar internada. Mas graças a Deus aí passou essa fase, né, dos 3 primeiros meses, que foi muito difícil pra mim. E depois eu fiquei super tranquila, né, durante a gravidez não comecei a não sentir nada. Quando a gente descobriu que seria menino, veio aquela dúvida de colocar nome, que eu não sabia nome, nem o meu esposo também, e tudo mais. E a gente ficou, depois, mesmo sabendo, descobrindo o sexo do bebê, a gente ficou 1 semana, quase 2 semanas, sem ter ainda um nome pra ele. E depois o Sten, um dia, a gente conversando, ele falou assim, eu quero colocar um nome nele muito forte, um nome assim de macho mesmo. E eu falei, mas que nome? Todo nome que eu falava, às vezes eu não gostava. Ele não queria desses nomes da atualidade, não, sabe? Enzo, Lorenzo, essas coisas assim. Eu queria um nome simples, um nome mais assim, tranquilo. O Sten é bem criterioso com essa questão de nome, sabe? Então, na hora que ele um dia virou pra mim e falou assim, o que você acha de Abraão? E aquilo, olha assim, eu achei um nome bem diferente, né, pra criança e tudo mais, mas na hora eu falei, Abraão é um nome bonito, né, um nome bíblico, principalmente ele ter escolhido assim, achei interessante. E aí eu falei, vamos colocar Abraão, e aí ficou Abraão. E pra você, quem conhece a Bíblia, a palavra do Senhor, sabe que Abraão teve uma história de muita fé, né, gente? É tanto que ele é conhecido como o pai da fé. E pensa num homem que teve que exercer a sua fé durante a sua caminhada cristã. E a partir daquele momento, eu que não sabia, né, como que nós como pais estaríamos tendo que exercer a nossa fé, e o Abraão também, diante daquilo que iria vir depois, né, nesse período de gestação. E então, nós estávamos, né, fazendo os exames, tudo belezinha, eu já tinha melhorado aquele enjoo, né, bacana, e fazendo acompanhamento com a médica, todo mês chegava lá, né, ela via os exames e tudo beleza, tudo tranquilo, só que ela havia me pedido na última consulta para mim poder fazer um exame que chama translucência nucal, que muitas mulheres que já tiveram grávida já devem saber aí, né, que faz mais ou menos, eu sei que esse exame ele tem uma idade gestacional que tem que ser feita nessa idade certinha. Tem muita gente que não consegue fazer, às vezes acaba deixando passar, esquece. A minha irmã mesmo não chegou a fazer esse exame, que quando ela foi fazer já tinha passado o tempo de fazer o exame, você entendeu? E é um exame que o plano de saúde também não cobre. Às vezes pode cobrir, mas é muito difícil. O meu mesmo não cobria. Eu tive que pagar no particular por ele. É um exame muito caro. E o que esse exame ele faz? É um exame que ajuda a detectar se a criança vai vir com algum tipo de síndrome, né? Algum tipo de doença genética também. Esse exame aí ajuda, ele mede, né? Faz uma medida da nuca da criança, aí você tem uma noção aí. Eu fui para fazer esse exame no dia, fiz normal. A médica que fez esse ultrassom lá, nessa translucência nucal, ela só falou assim comigo, olha, quando você chegar no consultório, aí você mostra sua médica direitinho e ela vai te falar tudo certinho. Beleza, peguei o exame, fui, a consulta minha estava marcada para uns 10 dias depois.
Cheguei no consultório, aí a gente foi pesar, e eu só engordando direitinho, graças a Deus, super feliz, porque é o que eu precisava, né? É tanto que eu cheguei a 62 quilos na gestação, engordei 20 quilos, e ninguém nem imaginava que eu tinha engordado tanto assim, mas por eu ser muito magrinha, nem fez muita diferença, né? Mas eu engordei 20 quilos na gestação, e graças a Deus, a saúde boa, eu não tive pressão alta, diabetes gestacional, anemia, nada durante a gestação, graças a Deus. Mas aí quando a gente foi consultar, a médica vinha, tudo beleza, tranquilo. Aí ela pegou esse exame da translucência no carro e falou assim, quando você fez o exame lá, a médica te falou alguma coisa lá na hora? Eu falei, não, ela só falou pra mostrar pra você. Ela falou, tá, porque deu uma variação nesse exame. Na verdade, esse exame ele tem que ir até 2,5 a medida da nuca da criança, pra, tipo assim, né, a gente saber que não vai ter nada. E a do Abraão deu 3,4. Então, o normal é dar até 2,5. Abaixo disso ou até 2,5. O do Abraão deu 3,4. Então, deu uma alteração aí na nuca. E quando dá essa alteração, é provável que o bebê esteja acometido de alguma doença genética, né? Então, ele pode vir com alguma síndrome. Gente, naquela hora que a médica falou aquilo ali pra nós, né, você sabe, né, pais, primeira viagem, a gente tá ali, mas eu e Estênio, na verdade, a gente assim, não ficou desesperada, a gente só quis perguntar, mas o que a gente tem que fazer, doutora? Tem alguma coisa pra fazer e tudo mais? Que a gente queria saber, né? E aí, naquele momento, ela falou assim, olha, o que eu oriento vocês agora, a partir de agora, vocês começarem a consultar com um médico especialista na área, um médico, né, que trabalha mais nessa questão dessa área de gravidez, assim, de riscos e tudo mais. Eu vou indicar alguns vocês e vocês aí procuram. E foi o que ela falou com a gente, né? Então a gente saiu daquele consultório, o Estênio na mesma hora já começou a procurar um especialista para consultar, eu tinha que voltar para o trabalho, e eu voltei, trabalhei, à noite eu estava dando aula na escola de teologia, na igreja, né, como professora, eu ainda dei a aula ainda, tranquilo, normal. Gente, aí no outro dia o Estênio conseguiu uma consulta cedinho com esse especialista, a gente foi pra consulta, né, pra gente poder consultar. E eu ainda estava um pouco em estado de choque com aquela notícia e tudo mais, né, sabendo assim que o Abraão, ele poderia vir com a síndrome. E a gente precisava saber o que a gente tinha que fazer a partir de agora, na gravidez e tudo mais. Eu sei que a gente consultou à tarde com a médica, no outro dia, 7 horas da manhã, nós já estávamos no consultório com outro médico. Foi muito difícil conseguir com ele, porque na verdade não tinha agenda com os outros médicos. Ele abriu uma exceção para nós bem cedo no consultório dele, mas aí teve que pagar essa consulta à vista, no particular, não poderia ser no plano. A gente pagou a consulta e foi consultar com ele. E a gente começou a consultar e tudo mais, ele foi explicando pra gente o que poderia acontecer e tudo mais. Não era pra gente ficar, né, como diz assim, com os nervos, assim, a flor da pele, que ele estaria tendo ali, né, todo o acompanhamento e tudo mais. E o que acontece? A médica nossa anterior tinha falado que tem um tal do exame também que faz pra gente poder descobrir mais afins ainda, né, sobre isso, só que é um tal de um procedimento que faz que é muito invasivo. Só que ela falou que não ia explicar muita gente, ia deixar esse médico que é mais especialista falar. Quando a gente chegou nessa consulta, esse médico foi e falou com a gente, olha, tem esse exame mesmo para fazer. Mas só o que acontece? Esse exame, ele é muito invasivo, que enfia uma agulha na barriga da sua esposa até o útero para coletar uma coisa do bebê. E é um exame perigoso, vocês têm que assinar um termo de responsabilidade que tá fazendo ele, porque pode afetar a criança e tudo mais. E só para poder descobrir mais afim se realmente vai vir com essa síndrome. E aí eu falei assim, ô doutor, mas se a gente fizer esse exame e aí a gente, né, detectar mais ainda que realmente ele vai ter essa síndrome, tem alguma coisa a fazer na gestação, medicamentos para me tomar, procedimentos para fazer, que faz com que ele não nasça com essa síndrome? Ele falou, infelizmente não.
Você só vai ter o resultado para saber, para ter certeza. Mas não tem nada que a medicina possa fazer para poder tirar, né, essa síndrome ou que ele não venha com ela. Não tem nada a fazer, porque é uma coisa genética, sabe, gente? Então não é uma coisa assim que você vai tomar um remédio para tirar. É uma coisa genética. Então é quando o Abraão foi formado ali. Então, assim, é uma coisa que né, uma doença genética, então não tem como fazer nada. Então eu virei pro doutor e falei, eu não vou colocar meu bebê em risco. Se não tem como fazer nada depois que eu descobri realmente 100% que ele tem, não tem como fazer nada, né, a medicina não tem nada mais para fazer, eu não vou fazer esse exame, não vou colocar meu bebê em risco. Foi uma decisão que eu e meu esposo tomou mesmo naquele dia. E eu vou entregar na mão do Senhor, na mão de Deus, na mão daquele que é o médico dos médicos. E pronto, aí nós saímos daquela consulta. A partir daquele momento do 3º mês, nós passamos a consultar com esse médico, acompanhar toda a gravidez com ele, continuamos fazendo os exames. E, gente, eu vou falar com você. Não é fácil. Nós tivemos que colocar a nossa fé em ação. Aí, a partir desse momento, eu e Stênio decidimos não contar para as pessoas. Por quê? Já que não teria solução mesmo nem nada, para aquilo não afetar mais a minha gravidez. Porque, gente, as opiniões das pessoas, que as pessoas falam com a gente durante a gravidez, sabe? Tem pessoas que não têm pudor nenhum. E às vezes é avassalador, fala coisas que deixam a gente super entristecido. Eu falo isso que eu sou uma pessoa muito forte, sabe? Nessa questão de falar as coisas. E mesmo assim, tinha hora que eu ficava chateada com alguns comentários de algumas pessoas. Por exemplo, de eu querer o parto normal, tinha gente que virava e falava um monte de coisa. Ah, mas você é muito magrela. Ah, você não tem quadril pra isso. Você não vai aguentar. Ah, o seu marido é grande, esse bebê vai ser muito grande, você vai sofrer demais pra ter esse bebê. E ficava falando tanta coisa na minha cabeça que eu decidi parar de falar com as pessoas o sonho meu, o que eu queria, ou o plano de parto, como que eram as coisas do jeito que eu queria, porque tem muita pessoa que não respeita isso. Então, por isso que a gente tem que entender, a grávida, ela já tá num momento da vida dela que os hormônios estão à flor da pele. É muita coisa nova acontecendo, a gente modifica o corpo, modifica muita coisa. E quando ainda a gente recebe umas notícias dessas, às vezes tem muita gente que nem sabe que a grávida tá passando por certas coisas. Aí a pessoa vem com certos comentários. Então, nós decidimos não contar. Só contamos mesmo para as pessoas que iriam ajudar a gente, que foram pouquíssimas, que quem sabia era minha mãe, a minha irmã e meus pastores, né? Então são pessoas bem íntimas, assim, que sabiam sobre esse caso e que eram pessoas que nunca falavam nada comigo assim. Nossa, o que vai ser depois que você ganhar o Abraão? Sua vida vai mudar, vai ser assim? Que não... Não, jamais. Sempre essas pessoas chegavam perto de mim, me abraçando, falando, né? Falando assim, nossa, o Abraão tá aí crescendo, a barriga tá linda, nossa, você tá maravilhosa. Me davam palavras de esperança. Então, gente, uma dica que eu dou pra vocês: nunca conte as coisas para as pessoas erradas, sabe? Seus sonhos, suas expectativas, seus medos, porque existem pessoas que ao invés de te ajudar, elas vão só te jogar para baixo. Então mas o Stênio decidimos contar somente para essas pessoas que estariam nos ajudando em oração, ajudando nesse período, né, que eu precisava colocar minha fé em ação. Teve só 3 momentos na minha gestação que eu falo com você que eu chorei bastante, porque a gente como ser humano, como, né, como pessoa, a gente precisa disso, desse momento. E eu tomando banho um dia, chorei de soluçar, chorei bastante, precisava tirar aquilo dentro de mim. Mas depois, nos outros dias, eu decidi viver com fé. Sério, não é fácil, eu falo mesmo, mas eu decidi trabalhar todos os dias e fazer tudo que tinha que ser feito. E todas as vezes que alguém chegava perto de mim e falava, e aí, como tá o Abraão? Eu virava e falava assim, ele está bem, só crescendo, tá uma bênção. E eu profetizava isso sobre a vida dele. Eu lembrava muito daquela palavra, daquela mulher na Bíblia, de quando ela perdeu o filho dela, que ele morreu, e ela foi buscar socorro, e as pessoas na rua perguntavam para ela como que ela estava, e ela falava, vai tudo bem, e o filho dela estava morto. E no final ela recebeu o milagre, né, e o filho dela ressuscitou, mas porque ela foi uma mulher de muita fé. Então, assim, eu decidi viver da melhor forma possível, participar de tudo da gestação, participar das coisas alegres das outras pessoas. Olha, eu estava na igreja vivendo a gestação com mais de umas 5 mulheres grávidas, até mais, a gente compartilhando, vivendo tudo. Eu só ficasse triste, eu sei que essas pessoas também gostavam muito de mim, eu poderia também afetar a gravidez delas, então não contei para nenhuma delas também, para nenhuma dessas mulheres na igreja.
Porque também eu me preocupava com elas, eu sabia que elas estavam grávidas, talvez elas poderiam ficar também assim, né, apreensivas e elas também estavam vivendo um momento delas também. Então eu decidi ficar tranquila, né, mesmo sabendo que não ia ser fácil. Eu lembro que eu descobri isso na segunda-feira, na terça-feira, uma das gestantes da igreja ia fazer o chá de revelação dela. E ela me chamou pra ir, porque gosta muito de mim. Eu fui no chá de revelação, a gente vibrou, e sabe, aquela coisa toda. E a gente sempre brinca porque a menina dela foi menina, e ela colocou o nome de Sara. E eu coloquei de Abraão. E na Bíblia, Sara casou com Abraão. Então é a gente brincando, né, que a gente teria que ter o dote para poder casar com a filha dela. E a gente falando, né, que já estava programando o casamento desde o ventre. E assim, eu sabendo que meu filho poderia nascer com uma síndrome, mas ali vivendo aquele momento, mas mesmo assim passava tanta coisa na minha cabeça, sabendo do que a gente iria viver, do que poderia ser dali para frente, os desafios que ele iria enfrentar e eu também. Mas aí, pessoal, eu decidi focar não no problema, mas focar nas coisas boas, na gestação, sabe? Bate um desânimo na gente, tem hora que não dá vontade da gente tirar foto, não dá vontade da gente sair, não dá fazer nada. Eu decidi fazer tudo. Até aquelas coisas que eu não queria fazer. E aí Deus foi me abençoando, foi fazendo, pessoas me abençoando. Tivemos um chá de bebê maravilhoso. Nós fizemos chá de revelação. Teve a gente fez, eu fiz as minhas fotos de gestante, que ficou muito bonita. Eu fiz uma bem no início e outra no final, né? Depois eu vou até postar algumas aqui para vocês poderem ver. E assim, eu decidi viver como se nada tivesse acontecendo. Continuei dando apoio a muitas grávidas. E sabe uma coisa interessante? Chegava muitas grávidas perto de mim, por eu ser pastora e às vezes levar uma palavra de fé e de esperança, né, falando comigo. Às vezes tinha dia que tava triste, a gente tinha uma que chegou falando que tinha dado diabetes gestacional, tava triste, aí ela não sabendo o que eu estava passando, né? Aí eu falava assim, não fica assim não, vai dar certo, o bebê vai nascer tranquilo, você também. Às vezes acontece algumas alterações, mas Deus está no controle, sempre dando palavras de esperança para as pessoas, e elas nem sabiam o que estava acontecendo comigo. Nunca fui de ficar com cara fechada, de chorar perto das pessoas. Se tivesse que chorar um dia dentro de casa, mesmo assim, foram pouquíssimas vezes, durante os 7 meses que eu tive que viver com essa informação, com essa notícia. Eu só chorei 3 vezes, e assim, para desabafar mesmo. Nunca questionei a Deus o porquê que aquilo estava acontecendo comigo, não abandonei minha fé, porque eu creio no Deus que eu sirvo, e se ele tivesse que me abençoar com um milagre, ele ia abençoar. Se também não tivesse que fazer, eu sei que ele tem propósito em todas as coisas, e sim, e eu sirvo a Deus com essa convicção de que ele não tem que fazer nada para me poder servir a ele, porque ele é Deus na minha vida, independente de qualquer coisa. E eu já passei muitas coisas na minha vida, muitos testemunhos. Algumas coisas aconteceram da forma que eu queria, outras não. Por exemplo, quando meu pai morreu de Covid, eu orei querendo que ele sobrevivesse. Quando ele foi entubado, quando ele estava ali 17 dias internado no hospital, eu orei bastante para o meu pai estar aqui conosco. Mas aprove Deus levar ele. E não foi porque não aconteceu da forma que eu queria que Deus não estava no controle, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Então Deus levou meu pai salvo, era um homem cristão, um homem temente a Deus, e assim, Deus sabe de todas as coisas. Nem sempre vai acontecer da forma que nós queremos, mas acontece da forma que Deus quer, e Ele sabe o que é melhor para nós. E durante esse período da gestação aconteceu tantas coisas, sabe, mudanças, que eu via nos detalhes o cuidado de Deus, o Abraão ganhando tanta coisa. Às vezes eu não tinha condição de fazer um exame, uma pessoa me dava de presente uma oferta, eu conseguia ir lá e fazer, sabe? E ele ganhou tanto roupa, ganhou tanto presente, tanta coisa. Eu via assim, Deus nos abençoando durante a gravidez. Então pra que reclamar, pra que ficar desesperado? Eu precisava descansar no Senhor, entregar a minha vida a Ele. Então a gente começou nesse tratamento com esse segundo médico, mas uma coisa que me deixou um pouco apreensiva é que eu queria muito parto normal, e esse médico, ele era muito assim conhecido na profissão dele por fazer cesárea, que as mulheres gostavam muito dele, contratavam o serviço dele por causa disso, e era tanto que ele era muito reconhecido na área mesmo. As mulheres gostavam mesmo, quem queria fazer cesárea, de fazer justamente com ele, por isso que fazia
todas as consultas do pré-natal com ele, e eu queria muito o parto normal, mas ele, assim, ele é um ótimo médico, muito gente boa, só que não, ele, horas nenhuma, ele foi contra a minha decisão, que ele me perguntava que tipo de parto que eu queria, então foi super tranquilo. Mas eu tinha um sonho de consultar com uma médica, que ela também atende no Márcio Cunha, uma obstetra, maravilhosa. E essa médica, tipo assim, ela ama parto normal, ela é super a favor e ela ajuda e tudo mais. Só que eu não consegui vaga com ela no meu plano em momento algum durante a gestação. Não consegui mesmo. Aí por isso que eu continuei com esse médico, né? E fui e entreguei nas mãos de Deus também. Como eu já tinha um acompanhamento caminhantes doulas que eu contratei para fazer, eu indico para quem também quer ter um parto normal, natural, ter uma doula, que é o melhor investimento que você faz nas suas vidas. Eu, durante toda a gravidez, qualquer coisa que eu passasse, uma dúvida, dificuldade, eu entrava em contato com elas estavam sempre me orientando. Até agora, depois do parto, eu tive umas dúvidas para fazer alguns tipos de coisas, procedimentos, exames, elas me orientaram, foram muito bom. E assim, elas me deram muita calma. E se vocês quiserem, depois que eu indico pra vocês, eu passo também elas, o contato delas daqui da cidade, né? E porque, gente, o trabalho delas é excepcional, maravilhoso. A gente fizemos várias coisas durante a gestação, né? Fiz curso com elas, acompanhamento, elas ensinaram pra gente muita coisa. Fez o chá de bênção, aquela pintura na barriga que faz. Não, foi muita coisa boa e legal que eu pude viver também, sabe? E aí eu decidi focar, né, na minha gravidez e tudo mais. Só que teve um período, no finalzinho da gravidez, que o Stênio teve que mudar de empresa. Ele teve uma oportunidade de ir para uma empresa maior e que pagasse ele muito mais. Só que ele chegou perto de mim e falou que eu teria que mudar de plano. E o que ele achava, que senão ele iria ficar mesmo no antigo emprego. Mas eu falei com ele assim, meu bem, eu quero parto normal mesmo. Não preciso de uma cesariana e tudo mais. Eu vou mesmo ganhar o Abraão no SUS, no hospital daqui da nossa cidade, porque o plano, o hospital com o novo plano era em outra cidade. Então, as consultas eu vou fazer mesmo pelo plano dessa nova empresa, mas ganhar ele eu vou ganhar aqui na cidade. Porque eu quero no nosso hospital aqui, porque ele é muito bem reconhecido em questão também de plano normal, de parto normal. Muitas coisas foram modificadas, que eram a favor para nós. E esse outro hospital da outra cidade também não deixava a doula entrar no dia do parto. Só deixava entrar o acompanhante, que no caso seria o meu esposo. E já nesse hospital aqui da cidade, eu não tô falando o nome deles, tá, gente? Porque como isso tá indo pro YouTube, então eu não posso ficar falando nome de médico e isso e tudo mais que compromete. Então aí, o que acontece? Eu decidi ganhar mesmo na cidade pelo SUS. Olha pra vocês verem, gente, de como é que Deus faz as coisas, que tem gente que às vezes fala assim, os seus deu tudo certo, beleza, porque vocês têm plano. Eu tava tão confiante em Deus, tão confiante no processo, em tudo aquilo que Deus iria fazer, que eu não estava preocupada se eu estava com um plano ou se eu ia pelo SUS, sabe? Porque eu sabia que o médico dos médicos estava comigo, que era Deus. Então aí eu decidi mesmo ganhar o Abraão aqui no hospital da cidade, porque a doula ia entrar junto comigo e junto com meu esposo ali, elas iam me dar todo o suporte necessário, porque eu só saberia mesmo se o Abraão iria nascer com a síndrome ou não no dia do parto. Então, assim, porque eu não quis fazer aquele exame invasivo, então só no dia do parto que eu iria descobrir realmente se ele iria vir com a síndrome ou não. Muita coragem, né, gente? Mas realmente eu não quis colocar a vida do meu filho em risco e na hora do parto é que eu iria saber. Você imagina a mulher ali na hora do parto, já aqueles hormônios, ocitocina, né, e tudo mais, assim, já o nível super, né, super ali acima, e você ainda ter que naquele momento descobrir se o seu filho iria vir com uma síndrome ou não. Mas eu não decidi focar nisso, eu decidi focar no meu parto que eu queria, focar na gravidez, focar em tudo e não ouvir o que as pessoas estavam me falando, sabe? Sempre estando ali na igreja orando, eu agradecia a Deus, as pessoas me perguntavam como estava o meu bebê, eu falava, está uma bênção, só crescendo, você entendeu? O que eu pude ajudar outras gestantes, outras pessoas na gestação, eu ajudei. Tem até uma amiga minha que um dia, ela chegou lá no serviço chorando, falando que o menino dela já tinha nascido e esse dia eu tava, né, grávida, já sabia do todo o relatório do Abraão, e ela me falou, chegou chorando, falando assim que
aquela parte da cabecinha que é mole, que eu esqueci agora o nome, tava fechando antes do tempo. E se fechasse, a menina dela precisaria passar por uma cirurgia na cabeça e tudo mais. Ela tava muito preocupada. Aí eu decidi nesse dia compartilhar com ela esse meu testemunho, porque eu não tava contando pra ninguém, porque eu só iria contar algo depois do parto mesmo. E aí eu decidi compartilhar pra ela, pra poder dar mais um pouco de esperança, pra ela saber que, né, que eu tenho pessoas também passando por situações também difíceis. E eu falei com ela que eu também tive um diagnóstico, que o Abraão poderia nascer com a síndrome, mas eu estava exercendo a minha fé, colocando nas mãos de Deus. Eu falei com ela, exerça a sua fé também, Deus está no controle. Aquilo ali, minha filha, ela enxugou as lágrimas na mesma hora, que eu acho que até ela ficou preocupada comigo. Falei assim, nossa, uma mulher gestante, grávida, me dando o apoio, sabendo que o filho dela também pode vir com algum problema. E a partir daí, sabe, e graças a Deus não deu problema nenhum no filho dela. Ela se recuperou e ela, sabe, me agradeceu muito pelas palavras que eu dei pra ela naquele dia. Então, assim, o que eu pudesse ajudar as pessoas, eu ajudava. E Deus estava cuidando de mim nesses mínimos detalhes. Que é tanto que quando eu entrei no 8º mês de gravidez, eu fazendo todos os procedimentos, né, para ganhar normal, acompanhamento com doula, hidroginástica, caminhada, aula de pilates com a bola de pilates, fazendo todos os exercícios, me alimentando bem, tomando minhas vitaminas, fazendo todo o procedimento que deveria fazer na gestação. Aí, o que acontece? Esse médico que estava me acompanhando, ele teve que passar por um procedimento cirúrgico e teve que se ausentar da profissão dele durante alguns meses. E eu já estava no 8º mês, então eu tive que procurar por um outro médico. Ó, gente, já é o 3º médico que eu tive que passar. Quando eu fui procurar o 3º médico, já no plano novo, porque no antigo, né, eram outros médicos, aí eu fui procurar nesse plano novo. Agora, aquela médica que eu tanto queria com ela tinha acabado de também começar a exercer sobre a profissão dela ali nesse plano. E quando eu fui procurar pela médica, eles falaram que tinha uma vaga com ela. Eu falei assim, como assim? Tem vaga disponível? Ela começou a atender agora aqui por esse plano. Falei, marca agora com ela. E eu tive assim, mais 4 ou 5 consultas com ela antes do Abraão nascer. Gente, é uma médica excepcional, maravilhosa, cheia de fé. E ela virava para mim e falava assim, não, esse Abraão vai vir e vai vir para trazer muita alegria para vocês, né? Mesmo quando ela via que todo médico que eu passava eu falava sobre a questão do resultado e tudo mais, ela falou assim, não importa. O jeito que o Abraão vir, ele vai ser amado, cuidado, e nós estamos aqui para poder ajudar vocês. Ela me dava tanta esperança, sabe? E eu falava que queria o parto normal. Ela falou, não, vai ser normal e vai dar tudo certo. O quanto é bom, né, gente? A gente ter pessoas positivas perto da gente. Isso é muito bom. Então eu fiz todo o acompanhamento, né, com essa médica dos meus sonhos no finalzinho da gestação. Olha, nosso Deus é um Deus que realiza sonhos. Então não desanima. Às vezes você tá achando assim, eu queria fazer uma coisa e não deu certo. Mas aí no último momento, ali no segundo tempo, né, a partida terminando, Deus ali vai e te ajuda ali a fazer um gol e você consegue realizar aquele sonho. Então é muito bom quando a gente acredita em Deus, quando a gente está com Ele, os planos deles, né, são bem maiores do que o nosso. Então eu cheguei nos 9 meses da gestação, a previsão do parto do Abraão era para o dia 29/4, previsão, porque quando é normal ele pode vir antes ou depois, né? Então a previsão ali, chegando nas 40 semanas, era dia 29 de abril, final do mês. E aí eu entrei no 9º mês, o 9º mês ainda corre daqui pra frente, mais um mês pra frente ainda, né? E super tranquila, questão do meu parto e tudo mais. Mas eu tinha uma convicção do que o Abraão não iria até aquele finalzinho do mês, ele chegaria antes, sabe? Continuei fazendo hidroginástica, fazendo as coisas direitinho. E aí foi quando, no domingo, eu estava de 38 semanas. No domingo eu fui na igreja, aí eu fui de manhã na escola bíblica dominical, fui à noite junto com meu esposo e a gente veio pra casa. Quando a gente veio pra casa, aí eu comecei 2 horas da manhã a sentir umas dores de cólica. Então essa parte aí, gente, de como foi o processo do parto, eu não vou contar, porque eu ainda vou deixar aqui, vou escrever aqui no Instagram, deixar aqui pra vocês, como que foi o meu parto, né, que eu quero compartilhar isso com vocês,
né? Como é que foi a questão do parto, como é que o Abraão nasceu, como é que foi aquele momento ali do dia. Então isso vai ser um outro vídeo que eu vou gravar aí pra vocês. Ou vídeo eu vou deixar o meu relatório aí, né, pra vocês aí, do meu parto, de como que foi, realmente foi algo assim magnífico, maravilhoso, as mãos de Deus o tempo inteiro, mas vai ser um outro vídeo, tá? Mas aí, 2 horas da manhã eu comecei a sentir essa dorzinha e aí eu comecei em trabalho de parto, né? E eu fui indo, a bolsa estourou em casa, o tampão desceu em casa também, e aí todo o procedimento, 5 horas da manhã fui para o hospital, aí lá começou a dilatação, e foi indo até, né, chegar o momento do Abraão ter que nascer, que começou mais ou menos 11 horas, aquela parte do expulsivo mesmo assim, né, aí para ele poder nascer. Foi um parto bastante difícil, assim, eu tive que ter muita garra, muita força. Eu achava que, né, em certos momentos a dor era intensa, tava difícil, que eu falei, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas eu tava ali focada mesmo no meu objetivo. Para poder ter ele no parto normal, sabe? E naquele ambiente estava ali a médica, e sabe o que é interessante? Sabe aquela primeira médica que me acompanhou desde o início da gravidez? Ela estava lá no dia do parto, sabe? Ela lembrou, né? O Abraão que vai nascer, então foi muito bom, eu estava sendo acompanhada por essa primeira médica, pela minha doula e meu esposo, que estava ali o tempo inteiro junto comigo. E eu fui, né, esperando e aguardando a chegada do Abraão e saber como que seria dali pra frente. Então, pessoal, aí chegou o momento, né? Aí quando foi 12:05, o Abraão nasceu num parto normal, e eles tiraram ele, já colocaram em cima de mim no meu corpo aqui. E só que no momento eu tava tão cansada, que foi bem exaustivo, eu não abria o olho porque eu tava cansada, não vi ele naquele momento. Aí eu sei que a médica só falou assim, nós precisamos pegar ele rapidinho, porque ele não chorou, né, naquele momento. Aí pegou ele pra fazer aquele procedimento de sugar os negócios, porque ele não tinha chorado. Aí rapidinho ele chorou, aí voltou normal, eles fizeram o procedimento ali com ele rapidinho e trouxeram ele novamente pra colocar no meu corpo, né, pra ter aquele contato, o primeiro contato ali com a mãe. E naquele momento a médica entra dentro ali do local onde que eu ganhei ele e fala assim comigo, mamãe, já averiguamos o Abraão, tudo direitinho com ele veio perfeito, não tem nada com o Abraão. Ele veio perfeito, porque antes, de eu chegar no hospital, elas já tinham lido, né, todos os exames dele, visto ali a alteração, né, que deu no exame, já sabia de tudo. É tanto que quando ele nasceu, chegou uma médica especialista já para olhar ele, ver tudo direitinho, como que estava, né, porque senão teria que já fazer alguns procedimentos a partir daquele momento. Mas, sabe, a parte que eu tenho que agradecer ao Senhor muito, é porque eu consegui chegar nesse momento, sabe, com muita paz, tranquilidade. Muita gente às vezes falava assim, nossa, você é muito forte. Não, não é eu que sou forte. É o Deus que habita em mim que é forte. É o chorinho dele. E sabe, e me fez ser forte nesse momento. E de quando aquela médica entrou e falou que o Abraão não tinha nada, que ele era saudável. Eu estava com meu filho no colo, eu só agradeci ao Senhor e fiz uma oração e falei, Senhor, obrigado, porque eu sei que não mereço, mas o Senhor é muito mais na minha vida. E o Abraão, ele é isso. Eu vou pegar ele aqui para mostrar para vocês. Espera um pouquinho. Meu Deus, não. Olha lá o Abraão. Olha o Abraão, gente. Aqui o Abraão, gente, o Abraão veio cheio de cabelo, olha gente, cabeludo, cheio de saúde, que o Abraão veio, uma bênção na minha vida, veio trazer mais fé ainda pro coração da mamãe e do papai, é um menino abençoado, sabe, não me dá trabalho, mama demais e é uma bênção na nossa vida, sabe? Eu só tenho que agradecer ao Senhor por esse pequeno bebê, meu bebê milagre. E o Abraão nasceu 12:05 com 3,6 kg, 47 centímetros, saudável, abençoado, né? Então eu quero deixar para vocês, não desista, não desanime diante das circunstâncias, das dificuldades, os problemas da vida de vocês.
lembre-se sempre que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas em nossa vida. Eu poderia ter vivido a gestação inteira e perdido os melhores momentos, não tirado foto, não feito nada de que eu sonhei para fazer. Aí quando o menino nascesse, ele nascesse normal, não volta mais atrás, a barriga não vai ter mais, o Abraão não vai voltar para o ventre. Então eu decidi viver a gestação da melhor forma possível, viver ela, sabe, agradecendo ao Senhor, e Deus me concedeu esse milagre no dia do parto, né, ali. Então eu quero que vocês saibam que todas as pessoas que sempre me amaram, gostaram muito de mim, saibam que eu sou muito grata pelo carinho de vocês, e o Abraão tá aqui, ó, o milagre mesmo na nossa vida, e esse testemunho aí de saber que quando nós confiamos em Deus, Ele nos ajuda e nos abençoa. Então, se você quiser compartilhar esse testemunho com alguém, para aumentar a fé de alguém, né, uma pessoa que está passando por momentos difíceis e às vezes, né, quer desanimar, desistir, envie esse vídeo para essa pessoa, para poder mostrar para ela que a gente precisa confiar em Deus e saber que Ele sempre está no controle de qualquer situação da nossa vida, que Ele é Deus e que Ele sempre irá fazer o melhor para nós. Então, olha, um beijo para vocês, espero que esse testemunho venha só aumentar a fé de vocês, tá? Eu estou muito feliz por todo o carinho que eu tenho recebido até aqui de pessoas tão especiais. Então, vamos lá? Olha lá, Abraão, dá tchauzinho pro pessoal. Tchau! Tchau! Querendo mamar, gente, caçando peito. Tchau!